Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos dar continuidade na resolução de exercícios sobre progressão geométrica. Então, exercício 6. Os termos extremos de uma progressão geométrica de razão 4 são 2 e 2048. Calcule o número de termos da PG. Então, os termos extremos, de uma PG de razão 4 são 2 e 2048. Então, o primeiro termo é 2 e o último é 2048. Calcular o número de termos. O 2 é o A1 e o 2048 vai ser o nosso AN, porque eu não sei o número de termos. Então, a razão é 4, o A1 é 2, o AN é 2048. Então, eu quero saber o N. Então, o que a gente vai usar? A fórmula do termo geral, porque o único incógnita que eu tenho aqui é o N. Então, o AN é 2048, o A1 é 2, aqui a razão é 4 elevado a N menos 1. Então, aqui, 4 elevado a N menos 1 é igual a 2048 dividido por 2. O 2 está multiplicando, nós vamos dividir tudo por 2, fica 2048 dividido por 2. E 2048 dividido por 2 é 1024. E aqui, como nós temos uma igualdade que a incógnita é o expoente, nós temos uma equação exponencial. Então, nós vamos ver se dá para transformar tudo na mesma base. Então, a decompondo 4 é 2 na segunda. 2 na segunda elevado a n menos 1. E o 1024 é 2 na 10. Então, são potências de mesma base. Aqui, potência de potência, o 2 multiplica o n menos 1. Então, fica 2 elevado a 2n menos 2, Fica 2 vezes n, 2 vezes menos 1 igual a 2 na 10. E como as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais, ou seja, 2n menos 2 tem que ser igual a 10. Então, 2n é 12 e o n é 12 dividido por 2, que é 6. Então, resposta, nós vamos ter 6 termos nessa PG. Barbadinha. Exercício 7. Numa progressão geométrica, o segundo termo é igual a 4 e o sexto termo é igual a 1024. Escreva essa PG. Então, o segundo termo é 4, o A2 é 4, o sexto termo é 1024, o A6 é 1024. Eu quero escrever essa PG, então nós vamos escrever o A1, o A2, o A3, assim por diante. Então, A1 vezes Q igual a 4. Por quê? Como o A2 é 4, o A2 é A1 vezes Q. Nós vamos escrever tudo em função de A1 e Q. Então, o A2 é A1 vezes Q, que é igual a 4. E o A6 é A1 vezes Q na quinta, igual a 1024. Nós estamos aplicando a fórmula do termo geral aqui. A1 vezes Q na N menos 1. Como é o A6, 6 menos 1 é 5. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como aqui é produto, nós vamos dividir um pelo outro. Então, vou pegar A1Q na quinta dividido por A1Q igual a 1024 dividido por 4. E aí aqui eu vou simplificar o A1 e Q na quinta dividido por Q é Q na quarta. E 1024 dividido por 4 é 256. E Q é mais ou menos a raiz quarta de 256. Ou seja, Q é igual a mais ou menos 4. Então, eu tenho duas razões aqui. Lendo o problema, ele não diz aqui se a progressão é crescente, decrescente, oscilante. Então, as duas razões servem. Então, nós vamos ter duas progressões. Então, se Q é igual a 4, vamos pegar o positivo, então vamos substituir nessa igualdade para achar o A1. A1 vezes Q é 4, como Q é 4, A1 vezes 4 é igual a 4 e o A1 é igual a 1, 4 dividido por 4. Então, quando Q é 4, o primeiro termo é 1. Agora, se Q é igual a menos 4, então A1 vezes menos 4 é igual a 4. Então, e 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Então, o A1 é menos 1. Então, resposta. Se o Q é 4, a primeiro termo é 1. Então, eu vou multiplicando daí por 4. O primeiro termo é 1, 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64 e assim por diante. Agora, se Q é igual a menos 4, o primeiro termo é menos 1.
Então, menos 1 vezes menos 4 é mais 4. 4 vezes menos 4, menos 16. Menos 16 vezes menos 4, mais 64 e assim por diante. Então, nós temos as duas progressões geométricas, né? Essa aqui é crescente e essa aqui é oscilante. Barbadinha. Exercício 8. Que número devemos somar aos números 3, 11 e 27 para que se tenha uma PG, uma progressão geométrica? Tá? Então, nós vamos chamar o número de x. Tá? Então, eu tenho que somar esse x ao 3, ao 11, ao 27 para obter uma PG. Tá? Então, a PG vai ficar 3 mais x, 11 mais x e 27 mais x. Tá? Então, como ela é uma PG, nós vamos aplicar a definição. Né? Cada termo, a partir do segundo, dividido pelo anterior, é uma constante. Então, ó, 11 mais x dividido por 3 mais x é igual a 27 mais x dividido por 11 mais x. O segundo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Aí vamos multiplicar o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios. Então, ó, 27 mais x vezes 3 mais x é igual a 11 mais x vezes 11 mais x, que é 11 mais x ao quadrado. E aqui o 27 e o x multiplicam os dois daqui, então ó, 27 vezes 3 dá 81, 27 vezes x, 27x. X vezes 3 dá 3x, e x vezes x dá x ao quadrado. Igual, aqui é um produto notável, o quadrado do primeiro, o quadrado de 11 é 121, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 11 vezes x dá 22x, e mais o quadrado do segundo. Veja que o x2 dá para cancelar, tá? Então vai ficar aqui, ó, 27x mais 3x e menos 22x para o primeiro membro, igual 121, que já está aqui, e lá vem o menos 81. E aqui somando e subtraindo, aqui fica 8x. E 121 menos 81 é 40. Tá? E x é igual a 40 dividido por 8, que é 5. Tá? Então, resposta, né? Devemos somar o número 5. Tá? Então, eu teria aqui ó, 3 mais 5, que é 8, 11 mais 5, que é 16, e 27 mais 5, que é 32. Então, é 8, né? 16 e 32 seria PG. Barbadinha. 9. A soma do segundo, do quinto e do oitavo termos de uma PG é 730, e a soma do terceiro, do sexto e do nono termos é 1460. Escreva os 5 primeiros termos dessa PG. Tá? Então vamos escrever o que o problema está dizendo. Ó. A soma do segundo, do quinto e do oitavo é 730. Então o A2 mais o A5 mais o A8 é 730. E a soma do terceiro, do sexto e do nono é 1460. Terceiro, sexto e nono é 1460. Então esse aqui é um problema semelhante ao que a gente fez antes. Tá? Nós vamos transformar tudo em função de A1 e de Q. Tá? Então aqui, ó, vou começar pelo de baixo aqui, ó. O A3 é A1 vezes Q na N-1, ou seja, A1 vezes Q na 3 menos 1, que é 2. Então vai ser sempre uma unidade a menos, lembra? Então o A3 é 1 vezes Q ao quadrado, mais o A6, que é 1 vezes Q na quinta, mais o A9, que é 1 vezes Q na oitava, igual a 1460. O de cima, o A2 é A1 vezes Q na 1. O A5 é 1 Q na quarta. E o A8 é 1 Q na 7, igual a 730. Tá? Então, isso é um sistema que tem duas incógnitas, o A1 e o Q. Tá? Como tem produto aqui, ó, e o A1 é fator comum a todos aqui, e o fator comum entre Q2, Q5 e Q8 é o Q2, nós vamos colocar o A1 e Q2 em evidência. Ó. Então, A1 Q2 dividido por A1 Q2 é 1. Ó. A1 Q na quinta dividido por A1 Q ao quadrado é A1 Q na terceira. Vai simplificar o A1 Q na quinta dividido por Q na 2 é Q na terceira. E A1 Q na 8 dividido por A1 Q2 é Q na sexta, igual a 1460. E aqui, ó, fator comum também é o A1, e entre o Q na quarta e o Q na 7 é o Q. Então vai ficar A1Q. Ó. A1Q dividido por A1Q é 1, A1Q4 dividido por A1Q é Q na terceira, e A1Q na 7 dividido por A1Q é Q na sexta. Tá? Então aí nós vamos, né, dividir os dois, né, como a gente fez no outro exercício. Ó. Vamos dividir as duas equações. Ó. Tá? E ao dividir, ó, o A1 vai cancelar aqui,
E a 1 mais Q2 mais Q na quinta vai simplificar com a 1 mais Q2 mais Q na quinta. E aqui Q2 dividido por Q vai ficar Q, e 1460 dividido por 730 é 2. Então achamos a razão. Ó. Tá? A razão é 2. Eu quero escrever os 5 primeiros termos. Tá? Então vamos calcular o A1 agora. Tá? Vamos pegar essa relação aqui. Ó. Tá? A1Q mais A1Q na quarta mais 1Q na 7 é 130. Ó. Aí vamos substituir o Q por 2. Ó. Então A1 vezes 2 mais A1 vezes 2 na quarta, ó. A1 vezes 2 na 7 é 730. Então aqui fica 2A1, 2 na quarta é 16 A1, 2 na sétima é 128 A1, tá? 730. Tá? Somando aqui, ó, 128 mais 2 dá 130, 146 A1 é 730. Tá? Então o A1, 730 dividido por 146, que vai dar 5. Tá? Então eu tenho o A1 que é 5 e a razão que é 2. E eu quero escrever os 5 primeiros. Então eu começo pelo A1 e vou multiplicando por 2. Ó. Então a resposta é 5. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Vezes 2, 40 e vezes 2, 80. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 10. Ó. Dividir o número 57 em 3 partes, tais que formem uma PG crescente e de modo que a maior parte exceda a menor de 15 unidades. Tá? Então, ó, eu tenho o número 57, eu quero dividi-lo em 3 partes. E essas partes devem formar uma PG crescente, de modo que a maior parte exceda a menor de 15 unidades. Quer dizer, o maior tem que ser 15 unidades a mais do que a menor das partes. Tá? Então, nós vamos chamar PG de X, XQ e XQ2. Tá? A menor parte é o X, a parte central é o XQ e a maior parte é o XQ ao quadrado. Tá? E veja que então, como a maior parte tem que exceder a menor de 15. Então, no lugar do XQ ao quadrado, eu vou colocar x mais 15, porque ela é a menor mais 15. Ó. Tá? Então, a PG se transforma nesse formato aqui. Tá? Então, ó, a soma das 3 partes tem que dar 57, porque eu estou dividindo 57 em 3 partes. Tá? Então eu vou usar essa informação. A x mais o xq mais o xq2 é 57. Tá? Ou seja, como o xq2 é igual a x mais 15, nós vamos ter um sisteminha. Ó. Tá? O xq2 é o x mais 15. Tá? Então, ó, x mais xq mais x mais 15, quer dizer, eu estou substituindo esse x mais 15 no lugar desse xq2 aqui. Ó. Então vai ficar x mais xq, ó, mais o xq2, que é x mais 15, igual a 57. Tá? Então aqui fica x mais x, 2x, mais xq igual a 57 menos 15. Aí eu coloco o x aqui em evidência, ó, x que multiplica 2 mais q é igual a 57 menos 15, que é 42. Tá? Então essa equação aqui é importante. Tá? Isolando o x, é 42 dividido por 2 mais q. Tá? Então esse é o x. Tá? E agora, xq sobre x é igual a x mais 15 sobre xq, usando a definição de PG. Ó. O segundo termo dividido pelo primeiro, ó, xq dividido por x é igual ao o terceiro dividido pelo segundo, ó, x mais 15 dividido por xq. Tá? Aqui dá para simplificar o x. Tá? Então, aí eu vou multiplicar. Ó, q vezes xq dá xq2 é igual a x mais 15. Tá? Então, 42 sobre 2 mais q vezes q2. Por quê? Tá? Esse x, ó, o x é 42 sobre 2 mais q. Então, vou botar esse 42 sobre 2 mais q no lugar desse x. Então, por isso que fica 42 sobre 2 mais q vezes o q2 aqui, igual a 42 sobre 2 mais q, que é o x, ó, mais 15. Tá? Então, onde tem x aqui, eu botei 42 sobre 2 mais q. Então, eu tenho só uma incógnita aqui, que é o q. Ó, tá? Então, aqui, ó, 42 sobre 2 mais q vezes q2, fica 42q2 sobre 2 mais q, igual a 42 sobre 2 mais q mais 15. Vamos tirar o mínimo de tudo aqui, que é 2 mais q. 2 mais q dividido por 2 mais q é 1. 1 vezes 42q2 fica 42q2. 2 mais q dividido por 2 mais q é 1. 1 vezes 42 fica 42.
Aqui 2 mais Q dividido por 1, que é o denominador do 15, fica 2 mais Q. E 2 mais Q vezes 15, o 15 multiplica o 2 e multiplica o Q. Por isso que fica 30 mais 15T. E cancelamos o 2 mais Q. Daí vai dar uma equação do segundo grau. Ó. Vamos igualar a zero. Ó. 42Q2 menos 15Q. Aqui 42 mais 30 é 72. Fica menos 72 igual a zero. Vamos dividir tudo por 3. 42 dividido por 3 dá 14, que é 2. 15 por 3 dá menos 5. 72 por 3 dá 24. Tá negativo. Então, equação completa do segundo grau. O delta, b ao quadrado, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4ac. Menos 4 vezes 14 vezes menos 24 vai dar mais 1.344. E somando com 25 dá 1.369. Tá? E aplicando então a forma resolutiva da equação do segundo grau, forma de Bhaskara, né? É menos b, ó, menos o menos 5, vai ficar mais 5, mais ou menos raiz de delta, raiz de 1.369, sobre 2a. 2 vezes 14 aqui é 28. Então, Q' vai ficar 5 mais a raiz de 1.369 é 37. Então, 5 mais 37 sobre 28. Fica 42 sobre 28, que vai dar 3 meios, simplificando. Tá? Simplificando aqui por 14. O que é duas linhas é 5 menos 37 sobre 28, que é menos 32 sobre 28. Tá? E isso aqui não serve. Por que que não serve? Tá? O número 57, né, é dividido em 3 partes, tais que formam uma PG crescente. Ó. Tá? E aqui eu não posso ter, então, razão negativa. Tá? Então, o x é 42 sobre 2 mais q. Vejo que eu quero saber as 3 partes. Tá? Então, uma parte é o x. O x é 42 sobre 2 mais q. Então, substituindo o q, ó, tá? Fica 42 sobre 2 mais 3 meios. Tirando o mínimo aqui embaixo é 2. Ó, 2 dividido por 1 daqui ó, é 2. Vezes 2 dá 4. 2 por 2 dá 1. Vezes 3 dá 3. Tá? E aqui 42 sobre 4 mais 3 sobre 2. Tá? Vai inverter aqui, o 2 vai multiplicar o 42, fica 84, e 4 mais 3 dá 7. Tá? E x é igual a 12, 84 dividido por 7. Tá? Então, eu tenho x e tenho q. Ó. Agora, eu posso escrever aqui ó, a nossa progressão, tá? Que são as partes. Tá? Então, ó, resposta. O primeiro, o x é 12, ó, é o próprio x. O segundo é x vezes q, 12 vezes 3 meios. 12 vezes 3 é 36, dividido por 2 dá 18. Ó. E o último é x mais q, tá? 12 mais, né, 3 meios. Tá? X mais 15, 12 mais 15, 27. Não 3 meios, é x mais 15, 12 mais 15, 27. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe um like e deixe o seu comentário. Tá? Na próxima aula vamos dar continuidade aos nossos exercícios.